E nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você pode, de uma forma totalmente natural, reduzir a pressão arterial. Sabe aquela pessoa que, mesmo muitas vezes utilizando remédios químicos, está sempre com a pressão arterial muito alta ou tem picos de pressão? Pois então, se você é essa pessoa, ou se você talvez nem use remédios químicos, mas está sofrendo com picos de pressão alta, essas dicas naturais que eu vou trazer para você aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que vão ajudar você de uma forma muito rápida, de uma forma muito eficiente. Lógico que nós temos que lembrar que a pressão arterial precisa de tratamento. Só que muitas vezes nós podemos tratar essa pressão alta utilizando as plantas medicinais. Eu tenho alunos dos meus cursos que utilizam plantas medicinais e conseguem manter uma pressão arterial totalmente saudável, totalmente equilibrada, apenas com plantas medicinais. É isso mesmo que você ouviu. Usar plantas medicinais não é apenas nós tomarmos um chazinho para dor de barriga, para gripe ou um resfriadinho. Nós podemos montar tratamentos completos com as plantas e ter resultados simplesmente surpreendentes quando nós utilizamos elas de forma correta, com um embasamento, com um método correto de utilização, com o preparo adequado para cada situação também. E nesse vídeo aqui hoje eu quero mostrar para você quais são essas plantas que podem te ajudar na hipertensão arterial, tá? Então é o seguinte. Bom, existem muitas plantas que podem auxiliar a baixar a pressão. Só que a gente precisa também entender que a pressão alta, ela tem uma causa. E existem as causas comuns que você já conhece, que você já sabe e que você já deveria estar cuidando aí na sua saúde, na sua vida, no seu dia a dia. Primeira coisa que você já sabe, mas eu vou comentar sobre isso, que é o seu aspecto alimentar, né? A má alimentação, o consumo excessivo de sal, o consumo excessivo de produtos alimentícios, com conservantes, corantes, tudo isso vai contribuir para que a sua pressão arterial aumente. Então a primeira coisa, você precisa buscar uma alimentação mais natural, mais equilibrada, né? Uma alimentação mais saudável, com menos produtos alimentícios e mais alimentos de verdade. Então busque fazer esses ajustes, essa mudança de hábitos alimentares no seu dia a dia. A pressão alta, ela também está muito associada em uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, uma pessoa que não está cuidando dos seus hábitos de vida, né? A prática de exercícios físicos também vai contribuir muito para que você tenha uma pressão arterial saudável e que você não fique tendo essa pressão alta, esses picos de pressão alta também, né? Então, muitas pessoas, até mesmo como eu falei, tomam remédios químicos e não conseguem reduzir essa pressão alta. E com a prática de exercícios físicos de forma regular, orientada, né, acompanhada, exercícios aeróbicos ou até anaeróbicos, né, juntamente com os hábitos alimentares corretos, uma alimentação mais saudável, você já vai começar a sentir uma baita diferença na sua pressão arterial diariamente, tá? Um outro ponto muito importante que a gente precisa falar aqui é o aspecto emocional. A gente já está careca de saber, de falar, e eu falar isso para os meus alunos em vídeos aqui mesmo no canal, que o nosso aspecto emocional, ele influencia diretamente na nossa pressão arterial. Pensa que o seu corpo, nesse sentido, ele é como se fosse uma mangueira, né? Quando você enrijece essa mangueira, é como se você estivesse botando o dedo na ponta da mangueira e essa pressão ela vai aumentar, né? Quando a gente começa a ter excesso de pensamentos acelerados, de ansiedade mental, de excesso de preocupações, preocupação com pai, mãe, vizinho, filho, papagaio, com saúde, com o mundo, com tudo, com as contas que a gente tem para pagar aqui, né? A gente fica quase doido às vezes com essas coisas todas. Quando a gente deixa isso tomar conta do nosso emocional e esses pensamentos nos dominam, a nossa tensão, ela aumenta, a gente começa a enrijecer o nosso corpo, aí a musculatura começa a doer todo o corpo, e essa pressão, ela tende a aumentar naturalmente. Então, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, para que a gente consiga também cuidar diretamente da nossa pressão arterial, tá? Então, cuide das suas emoções. E aí a gente poderia estar falando sobre práticas de meditações, o próprio exercício físico e também as plantas que eu vou comentar daqui a pouco que vão cuidar até mesmo do seu aspecto emocional, né? Da sua saúde mental e emocional, que é extremamente importante quando a gente fala de pressão alta. Muitas vezes a gente vai trabalhar com plantas que vai ter uma ação antihipertensiva, uma ação diurética. Só que se essa pressão arterial tem um fundo emocional, a gente precisa cuidar também da parte emocional, mental dessa pessoa e nós temos plantas para auxiliar nesse processo também, tá? Agora, você está com a pressão muito alta, né? O que você pode fazer hoje, agora, rapidamente, que você tem aí na sua geladeira para você fazer agora? Anota aí a primeira dica que eu quero trazer para você. A primeira dica que eu quero trazer é um suco que você vai fazer na sua casa. Você vai pegar um liquidificador, tá? Você vai pegar um copo cheio com água, tá? E você vai botar esse copo com água no liquidificador. Você vai pegar uma xícara daquelas padrão, mais ou menos aí de 200 ml, 180 ml, tá? E você vai colocar mais ou menos uma xícara cheia
de beterraba picada em pedaços bem pequenos. Então você pega a beterraba, tira a casca dela, pica ela em cubinhos pequenos e mede aí 1 xícara de beterraba. Você vai pegar mais ou menos meio pepino a 1 pepino inteiro, pode ser o japonês, não tem problema, com casca, tá? Você vai lavar bem essa casca, pode ser até com uma esponjinha, lava ela bem em água corrente, corta em pedaços menores e coloca no liquidificador. Mateus, eu quero fazer um pouco mais concentrado, coloca um pepino inteiro. Mateus, eu quero um pouco menos, coloca meio pepino. E você vai bater beterraba com pepino no liquidificador, tá? Com aproximadamente 1 copo de água. Depois que você bateu tudo no liquidificador, você vai servir no copo e você vai colocar o suco de um limão inteiro espremido. Espreme o limão com a mão, dá uma misturada nesse suco e toma, sem coar, tá? Você pode tomar esse suco 2 vezes por dia. Só aí você vai ter um excelente tratamento já, natural, para a pressão alta. E em poucos minutos você já vai sentir uma redução, só você verificar a sua pressão e você vai ver o quanto isso já vai ajudar. Mateus, eu quero mais uma dica sua para a pressão alta, tá? Eu vou trazer mais uma dica para você então, tá? Você pode, além desse suco que eu recomendo que você faça, você pode produzir na sua casa uma tintura com plantas medicinais para você tratar essa pressão alta. Mateus, o que é uma tintura? Uma tintura é um extrato que nós fazemos em casa, onde nós deixamos as plantas em maceração, né, numa solução de álcool, que acontece a extração dos princípios ativos. Nós temos que ter uma concentração adequada dessa solução, um tempo correto para fazer essa extração. Tem alguns segredos que eu ensino lá dentro do curso dos Herveiros, toda essa parte de produção de remédios caseiros, de como fazer tintura, como fazer pomada, etc. Mas nós podemos fazer essa tintura em casa, por exemplo, com 2 plantas que eu gosto de trabalhar muito no caso da pressão alta, que é a imbaúba. Tá? As folhas da imbaúba têm uma ação antihipertensiva simplesmente maravilhosa. E o chapéu de couro, que também tem uma ação antihipertensiva e também é um excelente diurético natural. Tá? Então, vou deixar a foto dessas plantas aí para você conhecer elas. E essas 2 plantas são as primeiras que eu penso quando a gente fala sobre tratar a pressão alta de forma natural. E essa tintura a gente pode simplesmente pingar as gotinhas em um meio copo com água e tomar aproximadamente 30 a 40 gotas 2 a 3 vezes ao dia. Aí a gente faz uma tintura de folha de imbaúba, uma tintura de chapéu de couro e depois de prontas que a gente vai misturar essas 2 tinturas para nós fazermos a utilização interna, tá? Tintura não é feito com cachaça, não é feito com vinagre de maçã. Tintura é um extrato hidroalcoólico, tá? Que eu ensino tudo lá dentro do curso dos Herveiros, se você quiser aprender. Agora, se essa pressão alta ela vem por conta de uma pessoa que está muito ansiosa, muito tensa, agitada, com muitas preocupações com trabalho, dinheiro, contas para pagar, etc., seria interessante nós somarmos com tinturas para cuidar da parte emocional dessa pessoa. E aí eu gosto muito de trabalhar nesse caso com o mulungu, de nome científico Erythrina mulungu. Ele tem uma ação relaxante do sistema nervoso central, ansiolítico, e também uma ação de reduzir a pressão alta. Nós temos também uma outra planta que eu gosto muito de trabalhar, que é a própria melissa, a Melissa officinalis. Ou nós poderíamos pensar na colônia, de nome científico Alpinia zerumbete. A gente pode fazer um composto com 2 ou 3 plantas dessas ansiolíticas, né, que eu acabei de falar, e utilizar separadamente da tintura para pressão alta. Ou nós poderíamos ainda fazer uma única tintura, por exemplo, de imbaúba com chapéu de couro e mulungu. E você vai ter um composto com essas 3 plantas que você já vai estar cuidando do seu emocional, você já vai ter uma ação diurética e você já vai ter uma ação antihipertensiva. Percebe como é lindo trabalhar com as plantas medicinais e como, com o conhecimento correto, nós podemos descobrir as melhores plantas para o nosso caso? Por isso que lá dentro do curso dos Herveiros, eu ensino você, nós temos uma ficha de avaliação, uma ficha anamnética dos Herveiros, onde você preenche várias perguntas para que a gente consiga identificar as melhores plantas para cada um dos casos. E tem o próprio dicionário dos Herveiros, que é um material completo, onde você tem, de uma forma resumida, as melhores plantas para cada situação do seu dia a dia, além da pressão alta, dor de cabeça, diabetes, inflamações, rinite, sinusite, bronquite, asma e mais um monte de outras coisas. Tudo isso eu ensino lá dentro do curso também, tá? A terceira ou quarta dica que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo é uma dica muito simples, muito utilizada na própria medicina tradicional chinesa, né? A MTC. A medicina chinesa tem um conhecimento maravilhoso e ela traz o conhecimento de que os nossos pés, eles têm muitos pontos energéticos, tá? E eles são fundamentais para que nós possamos ter uma boa saúde. Existe um preparo muito simples já proveniente, né, dessas antigas medicinas, desde a medicina popular, que nós trazemos há muitos e muitos anos, que foi passado, que muitas coisas foram testadas na prática. Uma receita muito antiga que eu aprendi em um livro muito antigo é justamente um preparo que você não vai tomar para pressão alta. Você vai pegar uma cebola grande, pode ser uma cebola branca, tá?
e você vai ralar essa cebola em um ralador e você vai colocar em uma bacia, como se você espalhasse a cebola numa bacia, tá? E você vai colocar a base dos seus pés por cima dessa cebola. Você pode até cobrir os seus pés com mais uma camada de cebola ainda, ralando então 2 cebolas, bota na base e bota acima do seu pé. E você vai ficar simplesmente paradinho com os pés em cima dessa cebola. Eu já recomendo que você já cuide das suas emoções, dos pensamentos, leia um livro legal, algum livro de autoajuda para você trabalhar melhor as suas questões emocionais. Faça uma meditação, faça uma oração, bota uma música tranquila e fique ali parado por alguns instantes. Uma música de um piano, uma música de uma flauta, uma harpa. Faça uma prática de respiração consciente e fique ali tranquilo, tá? E você vai verificar a sua pressão antes de você fazer isso e depois daqui uns 20 minutos, 10 minutos ali parado com os seus pezinhos em cima e por baixo dessa camada de cebola, depois você vai verificar a sua pressão novamente. Se você não ver diferença nos primeiros 10 minutos, fique 20. Se não ver diferença, fique pelo menos 30, 40 minutos e depois você vai vir aqui nesse vídeo e você vai me agradecer por ter feito essa prática, tá bom? Lembrando que, obviamente, você precisa buscar sempre auxílio, né, de um profissional para saber como que está o seu corpo, porque pressão alta é uma coisa muito séria, a gente não pode brincar com isso, só que a verdade é que muitas vezes nem com químicos a pessoa está conseguindo ter um bom resultado. E às vezes não existe nem algum outro recurso disponível imediatamente para a pessoa fazer e você poderia estar fazendo um simples suco, uma simples tintura que você tem na sua casa pronta, pode salvar, inclusive, a sua vida também, antes de você ir buscar um auxílio ou alguma coisa do tipo. Por isso que é tão importante nós termos o conhecimento das plantas, porque a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar delas. E se você tem na sua casa uma farmacinha natural, uma farmacinha pronta, com tinturas diversas para a imunidade, com tintura para o aparelho digestivo, com tintura para problemas respiratórios, com tintura para ansiedade, depressão, tintura, por exemplo, para insônia, né? Você tem esses preparos, cremes, pomadas, géis medicinais, óleos medicinais, você pode cuidar da sua saúde e de quem você ama de uma forma natural. Já pensou que incrível seria isso? E é justamente isso que eu te ensino dentro do curso dos Herveiros. A você a produzir na sua casa esses diferentes preparos, pomadas, cremes, géis medicinais, óleos medicinais, emplastros com argilas, tinturas, chá, secagem de plantas. E nós estudamos mais de 30 e poucas plantas e suas propriedades a fundo, onde você conhece a parte da planta ser utilizada, as dosagens, formas de uso. Se você quiser conhecer o curso dos Herveiros, para cuidar da sua saúde e até mesmo ajudar os seus familiares e você ter assim mais qualidade de vida, bem-estar, saúde e não ficar refém apenas de químicos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários o link para você clicar e ir lá no site conhecer o curso dos Herveiros e se fizer sentido para você, fazer a tua inscrição agora mesmo e vir comigo estudar mais sobre as plantas medicinais e aprender a fazer na sua casa essa grande farmacinha de ervas medicinais, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal também, ativar o sininho para receber os vídeos novos quando a gente postar aqui com muitos conteúdos e também compartilha, aqui embaixo tem uma seta, uma flechinha, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga, num grupo de WhatsApp, porque esse vídeo pode salvar a vida de muitas pessoas que estão sofrendo com pressão alta. Manda esse vídeo aí, compartilha com o mundo e vamos espalhar o conhecimento das ervas medicinais. Um grande abraço, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e eu te vejo no próximo vídeo.